Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre processos de software. Bem, o processo de software é um conjunto de atividades, né, que levam à produção de um produto. No nosso caso, um produto de software, certo? Essas atividades elas podem ser a especificação de modelo de dados, o desenvolvimento de uma interface de usuário, como que essas atividades vão ser organizadas, certo? Mas um processo de software ele também inclui quais são os produtos que cada atividade vão produzir, né? Quais são os papéis e quais são as pré e pós-condições, tá? Como produto, a gente pode pensar aqui, por exemplo, na etapa de elicitação de requisitos, ela vai produzir o documento de requisitos, certo? Na etapa de projeto de arquitetura, por exemplo, você vai ter ali como produto os modelos e os diagramas da arquitetura do seu software. Da fase dos papéis, o que a gente vai ter? A gente vai precisar saber quais são as funções de cada pessoa. Por exemplo, você vai ter uma pessoa que vai ser o gerente de projeto, outro vai ser o gerente de software, o outro vai ser um desenvolvedor. Então, você tem que ter, dentro desse processo, quais são as responsabilidades de cada papel do seu processo. Além disso, você tem aqui as pré e pós-condições, né, que são declarações que são verdadeiras antes e depois de uma atividade do processo. Por exemplo, a gente pode ver aqui como uma pré-condição. O que seria? Para você aprovar um documento de requisitos, ele tem que ser previamente aprovado pelo seu cliente, certo? É uma pré-condição. E uma pós-condição seria o seguinte: para você aprovar os diagramas, o projeto do seu software, antes, né, após o desenvolvimento desse projeto, ele tem que ser revisado. Então essa é uma pós-condição, certo? E ele também inclui os métodos, as ferramentas e os procedimentos, tá? Os métodos, o que seriam? Os métodos seriam as abordagens estruturadas para o desenvolvimento do seu software, né? Que inclui um modelo de sistema, as notações que vão ser utilizadas, as regras, um conjunto de recomendações e orientações de uso, como por exemplo aqui os fluxogramas, os diagramas, o UML, o RUP e o Scrum, certo? São exemplos de métodos. Como ferramentas, assim como a gente tem lá as ferramentas CAD, que são para design de software, a gente tem aqui as ferramentas Case, né, que são ferramentas que vão dar um suporte ao processo de desenvolvimento de software. Tá? Case vem de Computer Aided Software Engineer, que seria engenharia de software auxiliada por computador. Então você vai ter um conjunto de ferramentas, né, que vão te ajudar a seguir esse processo. E além disso, você tem aí também os procedimentos, né, que inclui o elo de ligação entre os métodos e as ferramentas. Então, entre os métodos e as ferramentas, você vai ter aí um conjunto de procedimentos para seguir. Quais são os benefícios da adoção desse processo, de um processo qualquer, né? Então, os benefícios são, eles vão melhorar a sua visibilidade da execução do projeto, você analisar o projeto como um todo, né? Você vai ter uma melhor visão, vai melhorar a previsibilidade dos resultados, a produtividade, a qualidade do produto, a habilidade para gerenciar a complexidade, certo? E vai ter um melhor ambiente de trabalho e a satisfação das pessoas envolvidas, tanto dos desenvolvedores como do seu cliente, tá? Ou de toda a sua equipe, né? Então, uma frase importante aqui que eu acho que é importante a gente ver, que é o seguinte, a frase do William Deming, que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia, certo? Então, é muito importante a gente gerenciar, né? E para gerenciar a gente tem que medir. Então, por isso que daí a importância de um processo de desenvolvimento de software, para a gente conseguir gerenciar toda a etapa de desenvolvimento do nosso software.
Bem, como eu tinha falado, o processo de software é um conjunto estruturado de atividades para desenvolver um sistema, certo? Você tem aí vários processos de software, a gente vai ver mais para frente. Mas o que não pode faltar em um processo de software? Eu sei que todo processo de software tem aqui 4 atividades, que são a atividade de especificação, projeto e implementação, validação e evolução. Às vezes eles dão outro nome, certo? A etapa de especificação, o que seria? Seria você criar um documento, né, que vai ter lá a definição do que o sistema deve fazer, certo? Que é o documento de requisitos. A etapa de projeto e implementação, você vai ter aí a definição da organização do sistema e a implementação, ou seja, a codificação mesmo, em alguma linguagem de programação. E essa definição da organização seria os modelos, né, de seu sistema. A etapa de validação, o que seria? Seria você checar se o sistema faz realmente aquilo que ele foi planejado para fazer, ou seja, aquilo que o cliente deseja. E por fim, a etapa de evolução, tá? Que seria uma resposta às mudanças que são requisitadas pelo cliente. Tá? O seu software ele só não vai precisar dessa última etapa aqui se ele for um software muito ruim e ele ter sido descartado pelo cliente. Ninguém mais usar ele. Então aí ele não vai mais precisar da etapa de evolução. Mas se ele for um software, né, que teve sucesso, em algum momento ele vai precisar de manutenção, de passar por uma evolução. Então aqui, olha só, uma questão importante, né? Que o modelo de processo de desenvolvimento de software é uma representação abstrata de um processo. Ele apresenta uma descrição do processo de uma perspectiva em particular. Ou seja, aqui a gente está trabalhando com modelos, não com o processo em si. O modelo é só uma representação, né? Abstrata, não é nada concreto. Então aqui o nosso modelo ele é flexível. Qualquer modelo desses que a gente vai estudar, eles são flexíveis, tá? Bem, sobre a etapa de especificação de software, que a gente viu ali, a primeira etapa, né, cujo produto final é o documento de requisitos. Então aqui, essa etapa seria o processo de estabelecer quais serviços são necessários e as restrições na operação e desenvolvimento do sistema, certo? Então, nessa etapa, a gente pode ter, tá? Não é obrigatório. A gente pode ter 4 atividades aqui, dentro dessa atividade de especificação de software. A primeira delas é fazer um estudo de viabilidade. O que seria esse estudo? Seria você verificar se construir aquele sistema ou fazer aquela modificação é realmente tecnicamente e financeiramente viável, certo? Porque, afinal de contas, se for um software que vai ter um custo muito elevado, não adianta, né? A outra atividade é a licitação e análise de requisitos, né? O que os stakeholders do sistema precisam ou esperam do sistema. Quem que são os stakeholders? É qualquer pessoa que tem algum vínculo com o sistema. Os usuários, o chefe, o seu cliente, né? Quem está pagando, eles são os stakeholders. Os desenvolvedores também, toda a equipe que está de alguma forma relacionada ao sistema, tá? Essa fase de licitação e análise de requisitos, o que seria? Nessa fase você vai ter alguém lá da sua equipe de desenvolvimento, normalmente um engenheiro de requisitos, que ele vai lá na empresa do seu cliente e vai fazer uma análise, vai conversar com os usuários, né? Se já existe algum sistema, ele vai lá, vai entender o que aquele sistema faz, certo? Então essa é a etapa de análise de licitação e análise de requisitos. Então, depois você tem aí a atividade de especificação de requisitos. Tá? O engenheiro foi lá, passou uma semana ou um mês lá na empresa do seu cliente, certo? Já tem tudo em mente, todos os requisitos. Agora o que ele vai fazer? Colocar esses requisitos no papel e detalhar eles, certo? E por fim, o que a gente vai ter? A atividade de validação dos requisitos, que é você pegar os requisitos e verificar eles. Esse requisito está correto? Tá. Então, beleza. Certo? Então, aqui a gente tem o processo de engenharia de requisitos. Olha só. Então, primeiro,
cada etapa, subatividade dessas, vai ter um produto, um subproduto, né, que vai levar ao produto final, que é o documento de requisitos. Tá? Então, o estudo da viabilidade, que é a nossa primeira atividade lá, vai fazer um relatório de viabilidade. A etapa de licitação e análise de requisitos, ela vai levar ali aos modelos do sistema. Eu só falei dos requisitos, né? Mas tudo isso, os modelos em si, os fluxogramas, eles englobam, estão tudo englobado aqui, tá? Os modelos do sistema. Por fim, você vai ter ali a especificação dos requisitos, que vai ser que você vai ter ali todos os requisitos do sistema, dos usuários, certo? E por fim, isso aí vai ter que ser validado. Tá? E tudo isso pode voltar, porque esse processo aqui, o seu documento pode precisar de alguma modificação e pode ser que aconteça que você tenha que voltar a alguma atividade. A próxima atividade, após a etapa de licitação de requisitos, é o projeto e implementação de software, certo? Então, o que é o projeto e implementação de software? É o processo, basicamente, de converter o produto da especificação de requisitos, né? A especificação do seu sistema, você vai converter ele em um sistema executável, que o cliente possa usar, certo? Então, você vai ter aqui duas etapas, né? A etapa de projeto de software e a etapa de implementação. A etapa de projeto de software, você vai ali fazer o design, o projeto de uma estrutura de software que vai materializar a especificação do sistema, que foi feita na etapa anterior, certo? Então aqui você vai fazer o design dessa estrutura. E depois você vai partir para a etapa de implementação, que é você transformar a estrutura em um programa executável, né? Utilizando alguma linguagem de programação. E essas atividades de projeto e implementação, elas são intimamente ligadas. E em alguns processos de software, elas são intercaladas. Você faz uma etapa do projeto de software, faz uma etapa de implementação e vai intercalando. Projeto, implementação. E vai, em alguns processos, isso pode ser feito incremental, de forma incremental. Então aqui, olha só, a gente tem um modelo geral de um processo de projeto, né? O design do seu software. Então, quais são as entradas do seu projeto? Você tem aqui, na parte de cima, na parte superior, as entradas. Informações da plataforma, vai ser um sistema web, vai ser um sistema que vai rodar localmente, vai ser um web service, certo? Vai ser um app. Tá? Isso aqui é a informação da plataforma. Vai rodar em qual sistema operacional? É a entrada, né? Você vai ter também a especificação dos requisitos, vai ser uma entrada, e a descrição dos seus dados. Né? Quais dados que eu vou manipular nesse sistema? E as atividades do projeto vão ser projeto de arquitetura, projeto de interface, projeto de componentes, que vão levar ao projeto do banco de dados, certo? A gente vai ver ainda no próximo slide aqui o que é cada subatividade dessa. Né? E essas atividades elas vão levar a um produto, né? Vão produzir um produto, que seria, o que seria esse produto? A arquitetura do sistema, a especificação do banco de dados, a especificação da interface e a especificação dos componentes, certo? As atividades dessa etapa, né? Como eu falei, você vai ter ali a etapa de projeto de arquitetura. O que seria isso? Você vai identificar nessa atividade a estrutura geral do seu sistema. Quais são os componentes principais? Você vai definir quais são os módulos, os subsistemas, se existirem, tá? Como que eles se relacionam e se eles são distribuídos, né? Projeto de interface, o que vai acontecer? Você aqui não vai definir o código em si, né? Pensando já em classe, você vai definir só as interfaces. O que elas vão produzir, receber de entrada e produzir de saída. Né? E dessa forma você já vai ter uma noção de como que esses componentes vão se conectar. Só tendo uma noção de como que vão ser essas interfaces, certo? Você já vai conseguir prever isso. E a etapa de projeto de componente, você vai já, de certa forma, projetar já cada componente do seu sistema, certo? Podendo já ser desenvolvido. E o projeto de banco de dados, o que seria, né? Analisando os dados que o seu sistema vai manipular, você já vai ter uma ideia de quais as estruturas de dados que você vai
vai precisar no seu sistema e, consequentemente, como que essas estruturas vão ser representadas no banco de dados, certo? Essa é a etapa de projeto. E, em seguida, nós temos aqui a atividade de validação de software, ou verificação e validação, V&V, né? Que basicamente é você mostrar que seu sistema funciona e está de acordo com o que foi planejado, certo? Ou seja, está de acordo com os requisitos do cliente, ou com o documento de requisitos, tá? Então, essa etapa ela pode passar aqui por processos de inspeção e revisão ou testes do sistema, tá? Os testes do sistema envolvem executar o sistema com casos de teste. Então, para isso, você pode usar ferramentas já para desenvolver casos de teste. O JUnit é uma delas, tá? No caso, ela já vai automatizar, o desenvolvedor não vai precisar ficar lá toda hora inserindo dados aleatórios manualmente. Então, o teste é a atividade de verificação e validação mais usada, certo? Você testar o seu software, você vai estar garantindo ali uma certa qualidade para ele. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem dois tipos de testes, o teste de componente e o teste de sistema, tá? E, por fim, o teste de aceitação. O teste de componente, o que vai acontecer? Tá? É o teste ali que é executado durante o desenvolvimento, pelo desenvolvedor. Então, ele vai testar ali cada componente individualmente. Tá? Se você tem um módulo ali, né? Você vai testar esse módulo, uma função, com várias entradas e verificar as saídas. Tudo isso de forma automatizada, certo? O ideal é que seja automatizado. O teste de sistema, você já vai ver ali como que essas funções, esses módulos, eles se comunicam. Então, você não vai mais testar o sistema, os componentes individuais. Você já vai testar ali em grupos, tá? Para ver como que está funcionando. Esse teste de sistema, você já pode usar aí dados aleatórios como entrada, certo? Para ver como que o seu sistema se comporta. E por fim, nós temos aí o teste de aceitação. O teste de aceitação, ele é também chamado de teste alfa. O que seria o teste alfa? Né? No teste de sistema, o teste anterior, você testa o sistema com dados aleatórios, certo? Já no teste de aceitação, o cliente vai te fornecer os dados que você vai utilizar, no caso, ou o tester ou o próprio desenvolvedor, né? O ideal é que seja um tester. Ele vai pegar esses dados fornecidos pelo cliente e inserir eles no sistema, para garantir que o sistema está funcionando de acordo com o que foi especificado, certo? Então aqui, olha só, a gente tem a fase de teste, um processo de teste, que está dentro de um processo de software que é dirigido a planos, ou seja, a etapa de planejamento é a etapa mais importante, certo? Então, esse modelo aqui, ele é chamado de modelo em V, porque se você virar a cabeça assim para a esquerda, você vai ver ele como um formato de um V, tá? Nesse processo aqui, o que acontece? A etapa inicial lá de especificação dos requisitos, ela já é feita pensando em produzir uma série de produtos, que são os planos de teste, que vão ser utilizados na etapa de teste, certo? Então, olha só, aqui em cima a gente tem lá as atividades da primeira fase, da fase de elicitação de requisitos, certo? Olha só, então aqui a gente tem a especificação de requisitos, especificação de sistema, projeto de sistema e o projeto detalhado, né? Que seria o documento de requisitos e os modelos do seu sistema. E essa fase, né, essas atividades, elas já vão produzir aí um plano de teste de integração, um plano de teste de integração dos subsistemas, que já vão servir como entrada para a sua etapa de testes, tá? Para o teste de integração de subsistema, teste de integração do sistema e, por fim, o teste de aceitação, tá? Não necessariamente isso tem que ser feito assim. Estou mostrando para vocês esse modelo aqui, que é um modelo de processo de software dirigido a planos, tá? E por fim, a última atividade é a atividade de evolução do software, né? Como eu disse para vocês, se o seu software teve sucesso, em algum momento ele vai precisar passar por uma etapa de evolução, de manutenção.
porque as regras de negócio mudam, sistemas mudam, as linguagens sofrem atualizações, né? Então, seu software, se ele teve sucesso, em algum momento ele vai precisar evoluir. Então, softwares são inerentemente flexíveis e podem mudar. Conforme os requisitos mudam, conforme mudam as circunstâncias do negócio, o software que dá suporte ao negócio também deve evoluir e mudar, né? Então, assim, aconteceu, a gente tem, quando a gente analisa alguns processos de software, a gente vê que tem um fim na etapa de desenvolvimento, certo? Então, seria assim, o seu processo de software ele finaliza quando... Seu processo de desenvolvimento, ele finaliza quando você entrega o produto. Alguns modelos são assim, alguns processos. Ele finaliza quando você entrega o produto. E após isso, tudo que é feito após a entrega do produto é considerada manutenção, certo? Mas o que tem acontecido não é bem isso. É que o que tem acontecido é que o processo de desenvolvimento ele está sendo contínuo. Então, o seu software está evoluindo continuamente, certo? Então, você não tem mais essa separação, essa demarcação entre a etapa de desenvolvimento e a etapa de manutenção, certo? Então aqui, olha só, a gente tem um gráfico que mostra isso para a gente. A gente vai ter aqui a etapa de definir os requisitos do sistema, avaliar o sistema, propor mudanças, modificar o sistema, e isso vai levar a um novo sistema. E, consequentemente, quando precisar de uma nova evolução, a gente vai ter que avaliar novamente o sistema, propor mudanças, modificar o sistema, vai levar a um novo sistema e vai ficar continuamente nesse ciclo de evolução, certo? Bem, nessa aula nós vimos aqui algumas atividades que são comuns a qualquer modelo de processo de software, certo? Que são a atividade de especificação, projeto e implementação, validação e evolução, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos ver aqui um pouco sobre alguns modelos de processo de software, tá? Com mais detalhes. Então, até a próxima.